Cultivar diversas plantas juntas de diferentes formas é empolgante e fascinante, e é isso que mostro aqui. Às vezes é chamado de plantio intercalado, às vezes é chamado de plantio companheiro. Muitas palavras diferentes para uma ideia semelhante de misturar as coisas de uma forma que sejam complementares entre si. E isso tem a ver com o hábito de crescimento e com o tempo. Aqui está um belo exemplo de alho poró e aipo-rábano. Poderia ser também cebolinha e aipo-rábano, mas no caso do alho poró, ele demora mais para crescer. Isso significa que eles vão compartilhar o espaço juntos por bastante tempo. Então eu aumentei um pouco o espaçamento do aipo-rábano quando os plantamos aqui como mudas no dia 28 de abril. Agora é meados de agosto e começamos a colher os alhos porós. Isso é bom por muitos motivos. Uma delas é que temos um minerador de folhas de allium aqui, e eles só aparecem talvez em outubro. Estou pensando em já ter colhido a maioria das folhas até lá, liberando espaço para o aipo-rábano crescer. Mas como você pode ver, o aipo-rábano já está indo muito bem. Pode remover as folhas inferiores do aipo-rábano, assim como faz com as brássicas. Mas normalmente não faço isso. Aqui faço em parte para mostrar melhor o bulbo que já está crescendo. Muito promissor. Esse aipo-rábano está ótimo em agosto e pode dobrar de tamanho até outubro, se houver umidade suficiente. Então tem sido uma estação muito seca e a forma como regamos também funcionou bem, no sentido deles estarem juntos. Só passamos uma mangueira ao longo de cada fileira de alhos porós. Temos um canteiro de 1,20 m, 4 pés, com 2 fileiras de aipo-rábano bem próximas de cada borda. Eles estão a cerca de 40 centímetros um do outro, talvez um pouco mais afastados que o normal. Isso dá 16 polegadas, e então uma fileira de aipo-rábano no meio, também com espaçamento semelhante ao das laterais. Entre as fileiras de aipo-rábano ficam os alhos porós da variedade Joland. E eu acho que esse é um alho poró precoce maravilhoso. Ele é programado para crescer cedo. Por exemplo, nem tentaria no Reino Unido, onde o alho poró Musselburgh, muito comum, amadurece bem mais tarde. Isso não funcionaria aqui porque ele não ficará pronto de uma forma complementar. Então essa é a questão com os tempos e o plantio consorciado. Se, por exemplo, a planta for ficar por mais tempo e você quiser aproveitar o espaço extra depois da primeira colheita, você precisa garantir que tenha uma variedade. Nesse caso, vou ver se consigo tirar algumas com semeadura múltipla. Essas aqui foram semeadas várias vezes por volta do 1º de abril. Você pode ver como conseguir puxar essa aqui, você pode colher elas seletivamente desse jeito. E se eu só puxar isso aqui, você pode ver que elas não foram plantadas fundo. Isso aqui é sem cavar. Eu acho que funciona bem mesmo não plantar elas fundo, é muito mais rápido. Esses alhos porós foram plantados como mudinhas, tão pequenas que mal dava para ver. Elas não crescem por 4 semanas e a gente coloca uma cobertura por cima que realmente ajuda, porque protege do vento frio e, nesse caso, impede que os coelhos cheguem perto. Era uma cobertura benéfica para ambos. Isso é o interessante do plantio consorciado, quando há boas combinações. Ela estava beneficiando os alhos porós contra os coelhos e também contra a mosca minadora do alho, caso houvesse alguma dessas voando por aí no início. E estava beneficiando o aipo-rábano contra os pulgões. Eu percebo que se eu mantenho uma cobertura sobre o aipo-rábano no início, a ausência de pulgões realmente faz diferença no crescimento inicial. E acho que esse é um dos motivos pelos quais eles estão tão vigorosos. Continuarei colhendo os alhos porós até o início de outubro e depois vamos regar mais. Na verdade, percebo aqui que esses aipos-rábanos precisam de água por este sinal. Esta folha teve dificuldade de se formar, provavelmente por falta de umidade. Isso não vai matar a planta, mas indica que ela está um pouco estagnada. Então só precisamos aumentar um pouco a rega, a menos que chova. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos ao longo deste vídeo, e o próximo é bem diferente deste aqui. Muitas vezes, com o consórcio de plantas, há um período de sobreposição que é quando ambas estão crescendo juntas. E aqui começou no dia 26 de junho, cerca de 7 semanas atrás, quando transplantamos feijão vagem e semeamos sementes de acelga. A ideia era que a acelga fosse a segunda cultura que continuaria depois que o feijão vagem terminasse.
Então, usar mudas de feijão vagem deu uma vantagem de 2 semanas para o feijão vagem, se não 3. Mesmo assim, a acelga é super vigorosa e, na verdade, cresceu um pouco mais rápido do que eu imaginava. Então, o que eu estou fazendo eu preciso fazer, precisa ser colhido. Supondo que você não consiga comer toda a acelga que cresce, porque no verão ela realmente cresce incrivelmente rápido. Mas o que estou pensando sobre a acelga é que, além de crescer as folhas, ela também está desenvolvendo raízes. Tem tanto assim. As raízes são o que vai dar valor a ela, porque vão permitir que ela sobreviva ao inverno. Esse é meu plano, minha esperança. Já fiz esse tipo de coisa antes. Nesse clima temperado, oceânico, a criança muitas vezes sobrevive ao inverno, mas nem sempre. Então, esse é um exemplo de que, às vezes, na jardinagem de vegetais, você precisa colher mesmo que não queira comer tudo, ou encontrar alguém para dar, ou qualquer coisa assim. Nesse caso, é para garantir espaço para o feijão francês continuar produzindo. Colhemos ela só ontem. Então esse é um feijão bem pequeno, porque a gente colheu eles bem cedo, na verdade. E sim, ainda tem alguns aqui embaixo. Para você ter uma ideia da nossa colheita atual, feijões franceses pequenos e adoráveis. E como eles ainda estão florescendo enquanto continuarmos regando, a colheita vai continuar por mais um mês, talvez até meados de setembro. Nesse momento, quando sentir que já consumiu feijões suficientes e a qualidade diminui com o tempo, aí é simplesmente uma questão de cortá-los na base, bem ali. E isso deixa todas as raízes no solo, incluindo alguns nódulos de nitrogênio. Nesse ponto, você pode deixar a acelga crescer, mesmo com apenas 2 linhas. Então, o espaçamento aqui realmente favorece o feijão. Esse é meu principal cultivo, pois o feijão de verão é valioso e a acelga fácil de cultivar. É como um bônus, pode-se dizer. Então, quando isso começar a crescer, teremos apenas 2 fileiras de acelga, e eu acho que isso significa que ela vai ter tanto espaço que as raízes vão se espalhar bastante. E temos arcos aqui que originalmente eram para impedir que os coelhos comessem as pequenas mudas de feijão francês e também as de acelga, porque eles gostam das mudinhas de acelga, mas não se interessam tanto pelas plantas grandes. Os cervos podem ser um problema, a gente perde um pouco de acelga para eles. Ele ainda não veio, talvez esteja confuso com os feijões franceses. Vamos colocar uma cobertura de volta durante o inverno, provavelmente uma cobertura de malha, e isso vai dar mais chance para a acelga resistir. Isso é uma sobreposição de plantio intercalado, com tempos que ainda posso ajustar um pouco. Acho que da próxima vez semearei a acelga mais tarde. Na verdade foi mais fácil, já estávamos aqui em cima com água e tudo para fazer ambos ao mesmo tempo. Mas esse tipo de coisa você pode experimentar, são os tempos. Há combinações de plantas lindas aqui. E a primeira foi no dia 29 de maio, quando eu semeei essas cenouras, 2 linhas entre as 3 fileiras de alface. Que estavam aqui naquela época de um plantio feito em março. Começamos a colher as folhas externas no final de abril e continuamos durante todo o mês de maio. Após a colheita em maio, você já pode usar o espaço para plantar algo. O período de sobreposição foi de 6 semanas, tempo suficiente, pois as cenouras cresceram bem enquanto as alfaces terminavam, o que é ideal. Colhemos as folhas externas da alface por 6 semanas após semear as cenouras. Quando brotam, são pequenas e não exigem muita luz ou nutrientes, pois estão só começando. E então a alface começa a subir para florescer. Nesse caso, por volta do início de julho. Torça-as para fora. Parece dramático, mas é simples. A maioria das raízes fica no solo, que é o objetivo. Você fica apenas com o caule da alface e algumas raízes. Logo você esquece que elas já estiveram ali. As cenouras estão crescendo e parecem estar indo bem. Estou protegido contra a mosca da raiz da cenoura. Então, colhendo esses, só posso dizer que parecem bons agora. Daqui para frente, penso que esses não são para as cenouras de inverno, pois não vou protegê-las. Elas são mais para uma cenoura de outono, para serem colhidas no próximo mês ou algo assim. E no momento, estamos colhendo pepinos e eles têm sido muito produtivos. Vieram vários quilos de pepino de apenas 2 plantas aqui. Então você provavelmente consegue ver que esse é um caule ali onde ela plantou. E o outro está ali a cerca de 1 metro de distância.
Essas duas plantas de pepino se espalharam e ocuparam o espaço, produzindo muitos frutos. E 2 dias atrás, falei para a Ana, que trabalhando aqui, por que não limpamos as folhas velhas com mofo branco? Não é um problema. Ainda há muitas folhas novas e boas responsáveis pelo crescimento. Tem um pepino lindo ali que posso colher agora. Você também pode ver como os caules do pepino se ramificam e se espalham sobre as cenouras. Então você pode simplesmente puxá-los de volta, ficar de olho neles. E há uma cultura intercalada entre os pepinos. Você talvez já tenha notado essas pequenas mudas de funcho que semeamos há cerca de 1 mês em módulos. Desbastamos para 1 ou 2 por célula. Fiz um buraco com o meu plantador e as coloquei aqui há 2 dias. E a ideia é que, novamente, eles não precisam de muito espaço ou luz agora. Os pepinos vão durar na plantação no máximo 4 semanas. Eu descobri que por volta do dia 10 de setembro, às vezes até antes, o míldio está ficando mais prevalente. Eles basicamente estão saindo de época, de qualquer forma, aqui. Não está mais muito quente. É uma história similar para removê-los. Vou cortar o caule principal bem na base, no nível do solo, levantar a planta inteira, e aí você entende por que tem um funcho tão bonito ali. Plantamos bastante funcho porque há 5 ou 6 anos faço plantio consorciado. Sei por experiência que alguns funchos não sobrevivem. Isso ocorre porque mexemos nos caules ao colher ou porque ficam muito cobertos. Veja, esse aqui está bem em cima das folhas do pepino, mas talvez até ajude. Então, vamos ter uma colheita de funcho no outono, quando os pepinos já tiverem acabado. E essa é a 3ª colheita deste ano, porque antes dos pepinos aqui eram batatas. Essas batatas e beterrabas eram daqui. Sim, deram boa colheita. Depois vieram os pepinos e agora será o funcho. Então é muito bom como você pode usar esse método para cultivar mais terreno, e sem adicionar composto, adubo ou fertilizante algum. Aqui está outro exemplo de feijão francês, mas ao contrário. A cultura anterior estava nas últimas 4 a 6 semanas e os feijões franceses só começando. No final de maio e início de junho fiz buracos usando um plantador de cabo longo, ferramenta muito útil que não perturba muito o solo. Na verdade é meu projeto, um pedaço de freixo de 5 centímetros. Você pode facilmente fazer um buraco agora entre esses feijões franceses e transplantar, por exemplo, um rabanete de inverno se tivesse, ou outra cultura de sucessão para começar a crescer. Ah, mas eu fiz buracos. Coloquei sementes de feijão francês, e isso foi entre as alfaces que já estamos colhendo, parecido com as cenouras, então entre as alfaces, e depois de 4 a 5 semanas terminamos de torcer e tirar as alfaces, feijões franceses, e parece que não faz muito tempo, esse pequeno pedaço de terra já deu 12 quilos de folhas de alface este ano e já estamos colhendo, na verdade colhemos bastante, meio quilo de feijão francês dessa área 2 dias atrás. Então é uma maneira muito produtiva de usar o solo. E ali você pode ver algumas mudas de manjericão sobre os tomates, esse é um exemplo clássico. Eles crescem bem juntos e isso é em parte porque os tomates, se forem tomates do tipo cordão, você não conseguiria fazer isso tão bem com tomates arbustivos. Tomates do tipo cordão ou indeterminados vão subindo, como você pode ver, e você tira as folhas de baixo conforme eles crescem, e isso abre ainda mais espaço para o manjericão. Mas isso significa que você precisa de água extra, ainda mais do que está usando para o alho. Nesse caso não é uma cultura gratuita, ambos precisam de água. E isso pode ser o ponto aqui que é muito interessante, o último que vou mencionar. Porque é algo que aparece toda temporada, tem possibilidades e ainda não é muito conhecido. Eu acho que o espinafre, o verdadeiro espinafre, Spinacia oleracea, não o espinafre de folhas, beterraba, é uma planta linda, folhas saborosas e doces para saladas. E a melhor época para semear é agosto, então recentemente semeamos. Essas são as mudas prontas, plantamos recentemente da mesma bandeja e essas sobraram. Ainda vão ser plantadas, então faço buracos ao redor das plantas de tomate, porque você pode ver o espaço disponível aqui. O pequeno problema com isso é que, se no final da temporada eu diminuo um pouco a rega,
para os tomates, porque eu não estamos buscando muito crescimento novo, já despontamos as pontas e, devido ao clima quente deste ano, essas plantas devem produzir por no máximo mais 5 ou 6 semanas. Até lá, o espinafre que teremos transplantado, vamos precisar manter o espinafre regado, vai estar crescendo muito bem e então, como antes, provavelmente vou usar uma faca. Dá para ver raízes de tomate ali, por exemplo, para cortar a planta de tomate bem rente ali, só para não atrapalhar mais. Ela não vai crescer de novo em outubro. Isso será no início de outubro. Tire aquilo dali para colher um espinafre melhor no outono. Ele geralmente sobrevive ao inverno, permitindo nova colheita na primavera. Espero que tenha gostado desse panorama e terá mais no meu novo livro, que sai em março. 2026, sobre plantio companheiro e consociação, e eu estou escrevendo no momento, na verdade, enquanto falamos, verão de 2025, então deixo esse pensamento agradável e confira também a série de vídeos sobre jardins pequenos, que mostra essa área onde isso sempre acontece.